Fala, meus amigos, beleza? Sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre algo rápido, fazer uma leitura rápida desse texto aqui, que foi escrito por Leonardo Bogliato. Evolução não é acaso e o criacionismo não é ciência. Texto rápido que mostra algo que nós já vínhamos falando há muito tempo, e não somente eu, já falei em vários vídeos, também que alguns agora olhei outras matérias, não falei sobre esse caso de evolução, mas já falo isso há muito tempo, que o criacionismo ele não é ciência, nem hipótese científica isso é. Jamais será. Mas vamos lá. Muitos não entendem o processo evolutivo como criacionistas, que fazem espantalho sobre a evolução ao dizer que é impossível de ser verdadeira por ser obra do acaso. Mas essa afirmação é incorreta, já que a evolução não é um fruto totalmente do acaso. A evolução depende de fatores para acontecer, como variabilidade, pressão do ambiente, seleção e hereditariedade. De fato, as mutações ocorrem de forma aleatória e elas geram variabilidade. Essas mutações que ocorrem nas células germinativas serão passadas adiante e o meio ambiente seleciona essas mutações. Se um ser vivo tiver uma característica que lhe dê vantagem em um determinado ambiente, ele estará mais apto e terá maior chance de sobrevivência e passará seus genes adiante. Por isso, certamente sabemos que a seleção não é uma obra do acaso. Ela tem causas, porém não tem intencionalidade. A evolução é um fato, por isso também é aceita na comunidade científica. Chupa essa, criacionista. Se fodeu. É aceita na comunidade científica. Não existe o criacionismo aceito na comunidade científica. O que existe são cientistas não, vou chamar pessoas com diplomas, picaretas com diplomas, falando um montão de bobagens. Mas a comunidade científica, ela não reconhece criacionismo, porque criacionismo não é ciência. Tá? Vamos lá. Por isso também a evolução é um fato. Por isso também é aceita na comunidade científica. Ela é ensinada nas escolas e universidades porque a teoria da evolução é a única que consegue explicar a biodiversidade. Para explicar conceitos científicos, eu tenho um vídeo no meu canal, procure, explicando termos científicos. Aí eu explico lei, teoria, postulados, certo? Hipóteses, para não demorar aqui, porque tem que explicar bem, senão só para falar a pessoa não entende. Outro argumento fraco que os criacionistas utilizam é que ninguém estava no passado para observar se houve evolução ou criação, como se ambas fossem questões de fé. Esse argumento é fácil de refutar e vou usar até uma analogia. Imagine que ocorra um crime sem nenhuma testemunha. A polícia investiga e soluciona o caso através de investigação, procurando por evidências como, por exemplo, vestígios que o assassino deixou, coletando amostras de DNA, como acontecem em áreas forenses, etc. É mais ou menos assim com a evolução. Existe uma investigação dos vestígios deixados na natureza, como fósseis, comparações no DNA entre os seres vivos, dando graus de parentescos entre grupos de animais, plantas e bactérias. Um exemplo fácil de explicar é que o Homo sapiens e o chimpanzé possuem uma similaridade de 98% em relação ao DNA. Com base na genética, podemos observar que somos muito próximos dos chimpanzés, porque fazemos parte da linhagem dos primatas. E isso era previsto pela teoria da evolução. Darwin e Wallace não tinham conhecimento sobre genética, e todas as evidências corroboram que eles estavam corretos na maioria das coisas. Todas as formas descendem de um ancestral em comum. Por isso, compartilhamos genes em comum com todos os seres vivos. Por exemplo, nós, os Homo sapiens, temos 98% do DNA idêntico com o chimpanzé, porque compartilhamos um ancestral em comum, que deu origem à nossa linhagem, mas certamente compartilhamos genes em comum com as aves. Porém, somos parentes mais distantes das aves e mais próximos dos primatas.
A evolução é um processo ramificado. Imagine uma árvore com um tronco e vários galhos. É basicamente isso. A evolução não depende de fé como o criacionismo, porque ela é baseada em evidências. Se o criacionismo fosse verdadeiro e o mundo tivesse sido criação em 6 dias, não se encontrariam fósseis em camadas diferentes, que evidenciam períodos geológicos diferentes. E isso é outra evidência para a evolução. Não convivemos com os dinossauros, como alguns religiosos acreditam, porque são tempos geológicos diferentes. E isso é comprovado pelos métodos de datação. E sim, a evolução pode ser observada como em bactérias. Certo? Eu vou deixar esse texto aqui na descrição ou no comentário fixado. E lembrando, evolução não depende de fé. Engraçado que a academia científica, ela aceita o quê? Ela aceita a evolução. Acabou. Fim de papo. Por quê? Porque na academia científica não vale fé. Na academia científica não vale o achismo. Na academia científica não vale eu penso assim. Não. É um critério rigoroso. Passa pelo crivo do método científico. E o que encaixa, e o que explica melhor é a teoria da evolução. E outra coisa, a teoria da evolução, para ela ser refutada, ela vai ter que ser refutada por um cientista. E não é qualquer cientista. Não é o Adalto Lourenço, que é um desonesto, que só fala besteira. Não é um Marcos Eberlin que vai refutar, falando um montão de bobagens. Que vai ser um cientista que consiga provar. Não que fale besteiras como esses caras andam falando por aí. Um cara que se diz um cientista vai defender Arca de Noé e vai falar de Pangeia. Gente, não, isso aí já acaba com toda a credibilidade que o cara tem. O cara, ele força a interpretação para poder dar crédito aos contos de fadas que ele acredita. Então, se a teoria da evolução ela fosse refutada, teria que ser refutada por um cientista sério. E sei que tem vários biólogos aí, gente. Os biólogos estão com vontade, sabe de quê? De refutar a teoria da evolução. Sabe por quê? Eles iam ficar famosos. Mas até hoje, nenhum conseguiu. Por quê? Porque quanto mais se estuda, quanto mais se pesquisa, mais a teoria da evolução se mostra verdadeira. E teoria da evolução não é teoria do senso comum. Não é apenas uma teoria. Vá estudar. Vá estudar. Quer saber o que é teoria científica? O que é lei científica? E teoria do senso comum? Estude. Eu tenho o vídeo explicando termos científicos. Aí você vai ver que teoria científica é o mais alto grau de comprovação de uma verdade. Simples assim. Vou chamar desse jeito. Para terminar, evolução não é acaso. Criacionismo não é ciência. Criacionismo é fé, é pseudagem, é enganação. Certo? Fim de papo. Então, um grande abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Fique aí com o clube de membros. Você que já tem ajudado, quer contribuir ainda mais com o canal, faça parte com o clube de membros e ajude o nosso trabalho a ser divulgado cada vez mais. Então, grande abraço a todos, até a próxima, sucesso e tchau, tchau.